Olá, eu vou contar uma história para vocês que eu já ouvi ela há muito tempo atrás. Ela se passa num reinado, né, muito distante do qual nós vivemos, né, num tempo muito antigo. Fala sobre um povo que sofria muito na mão do seu rei, que era um rei mau. Foi um rei que foi escolhido pelaquela própria, né, população, mas ele governou muito mal e aquele povo sofreu muito. Até que um dia aquele rei morreu. Então agora surgiu uma nova esperança àquela população, né? Que um novo homem seria entronado e então muitos problemas seriam resolvidos. E quem era agora o responsável para escolher um novo rei, já que o povo falhou? Seria um homem, né? Um ancião daquela região, um homem muito sábio. E ele passou, né, de lugar em lugar olhando as pessoas a quais seriam os pretendentes. E ele viu homens fortes, homens corajosos, homens inteligentes, né? Ele viu de tudo, mas o seu olho não se agradou em nada. Até que um dia ele entrou na casa de um homem, olhou os seus filhos, não se alegrou com nenhum dos seus filhos, mas perguntou ao homem, aquele homem, pai de família: você só tem esses filhos ou tem mais um? Tem mais algum por aí? Aí ele falou: tem um que está no campo. Até que trouxeram esse jovem que estava no campo, e quando esse velho ancião olhou para ele e achou, né, imediatamente o seu coração sabia que aquele era o novo rei daquela região. Né? Como algumas pessoas podem saber, isso não é uma história, né, de mentira, ela aconteceu realmente. É a história do rei Davi, né, que foi ungido pelo profeta Samuel. O rei Davi, ele realmente foi o primeiro rei de Israel, o rei reconhecido por Deus, porque Saul, ele não foi, né, entronado pelo Senhor, ele foi escolhido pelo povo e ele, né, errou muito. Davi então assume e cumpre um bom papel, mas muitas pessoas sabem que Davi errou muito, né? Mas basicamente os dois maiores erros dele foi adultério e homicídio, ou seja, crimes realmente que afastam socialmente e espiritualmente as pessoas. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e isso deixava eu por muito tempo pensando e não entendia como que um homem que comete adultério, né, e homicídio, ele ainda é considerado um homem segundo o coração de Deus. E eu pensava que era porque ele se arrependia de todo o seu coração, mas não, mas muitas pessoas ao redor do mundo, elas erram, são presas e elas realmente se arrependem, mas às vezes elas não são consideradas como Davi foi mencionado. Mas essa menção que eu trago para vocês de um homem segundo o coração de Deus foi por causa da coragem e da compaixão que esse jovem Davi já havia demonstrado muito antes de ser rei, né? A Bíblia fala que quando um leão vinha ou um urso vinha ao encontro de suas ovelhas, ele era um pastor de ovelhas, ele imediatamente partia para cima daquela fera e tomava a ovelha. Ou seja, ele se compadecia das ovelhas, mas tinha, né, uma raiva muito grande contra o inimigo do seu rebanho. Ou seja, ele era corajoso e compassivo. São atitudes que eu vejo que falta hoje em algumas, né, pessoas. Elas, né, as pessoas usam a palavra hoje, a palavra que está na moda é empatia, né? Se colocar no lugar do outro. E assim, a Bíblia usou com Davi um homem, né, corajoso e compassivo, que basicamente é a mesma coisa, mas a gente percebe que falta isso hoje. Daria a entender que esse jovem não seria rei, porque ele não era até aparente, formoso aos olhos daquela região, mas Deus havia escolhido. E isso me alegra muito, porque você, nós temos uma chance ainda com Deus, mesmo que às vezes a sociedade nos rotulem e falem que às vezes nós não temos muitas, né, coisas a oferecer, mas se Deus escolheu você, isso vai chegar até você. O que você precisa ter, que não vai chegar até você, que você tem que ser, é corajoso e compassivo. Ou seja, tem que brotar de você uma compaixão pelo próximo.
e pôs isso em prática tendo coragem. Porque o que Deus tem para você está reservado, mas quem você é tem que vir de você. Então que você realmente reflita por esses tempos que nós estamos vivendo, que dá para realmente refletir. E que você se você não é, que você se torne. Mas ele era considerado segundo o coração de Deus porque ele se compadecia, e tinha coragem de mudar.